Olá. Bom, o Espiritismo, enquanto uma filosofia, naturalmente também tem uma ontologia espírita implícita ali no seu corpo doutrinário, né? E a ontologia trata do ser. E quando vamos abordar a questão do homem, o ser do homem, na ontologia espírita, há um princípio ali fundamental. O que caracteriza, sobretudo, o homem é o advento da consciência. Sabemos que tem um princípio inteligente, que tem uma relação dialética com a matéria, né, na gênese do universo, e esse princípio inteligente individuado é que permite o advento do homem no seio da natureza. O que significa propriamente essa individuação? É justamente o advento da consciência de si, junto com um senso moral. Então, quando a ontologia espírita aborda propriamente o ser do homem, ela está ali se concentrando, sobretudo, na sua consciência, né, e o que caracteriza essa consciência. Aí, lendo esses problemas sobre a ontologia espírita, em Herculano Pires, ele tem um capítulo que ele aborda a ontologia espírita nesse livrinho aqui, ó. Introdução à Filosofia Espírita, da editora Paideia. Aí tem um capítulo próprio aqui, né? E aí ele busca certas aproximações entre René Descartes e Allan Kardec. Eu digo aproximações porque ele mesmo afirma que Kardec não está repetindo Descartes, mas existem, assim, certas aproximações porque eles estão dentro do mesmo paradigma de explorar a consciência e os seus próprios conteúdos intrínsecos ao seu advento. Então, ele propõe que Kardec tem uma semelhança nessa proposta com René Descartes e ele sintetiza numa frase, dizendo assim: sinto Deus em mim, logo existo. O que ele quer dizer com isso? Ele põe a preeminência do sentimento antes do pensamento. Porque Descartes ele vai mostrar que dentro dos conteúdos do cogito existe certas ideias específicas que são inatas, né? Existem as ideias que são produzidas pela própria imaginação, tem as ideias que vêm do mundo exterior, mas por enquanto foi colocada em suspensão a existência do mundo exterior, e tem certas ideias inatas. Uma dessas ideias inatas é justamente a ideia de perfeição, a ideia de um ser perfeito, a ideia de um ser infinito também, que está contida na consciência, né? Porém, essa noção de ideia, de conceito, ela já é muito elaborada, muito rebuscada. E Kardec, ele dá um passo anterior. Ele diz que existe um sentimento inato da divindade no ser, na consciência do homem, né? O que ele quer dizer com isso? Que antes de haver uma elaboração sofisticada e até filosófica da ideia de Deus, existe um sentimento inato, né? E o Herculano Pires está chamando a atenção disso. Então ele propõe aquela frase, né? Sinto Deus em mim, logo existo. Ora, isso quer dizer o quê? Que na experiência que nós temos da consciência, ela já traz necessariamente em si mesma também a experiência da existência de um ser perfeito, de um ser supremo, né? Só que não traz enquanto um conceito sofisticado e elaborado ao longo do tempo. Traz como um sentimento, uma carga afetiva, né? Que vai ser elaborado ao longo dos tempos. Isso é tão evidente e isso é tão universal, faz parte da experiência universal humana, porque nós temos o fato antropológico de que não existe nenhum povo ateu, de que não existe nenhuma organização social que não se remeta à noção de um transcendente, né? Você pode dizer que tem politeísmos, tem concepções de vários deuses, mas a questão é que, no fundo, a estrutura geral está se remetendo a um sentimento da divindade, de alguma coisa superior ao homem. E essa experiência marca a consciência de si, né? Quando o homem toma consciência de si, ele tem necessariamente a experiência de que há uma, um ser supremo, né? Mas ainda enquanto um sentimento. Logicamente, esse sentimento também vai ser trabalhado pelo pensamento através dos tempos, porque o homem também não é só sentimento, ele é sentimento e pensamento. Então, é muito oportuno essa proposta essa leitura, né, do Herculano, porque nos mostra esse sentimento intuitivo da existência de Deus, né? Onde isso se encontra na doutrina? Nós temos a questão 6, que pergunta assim: o sentimento íntimo que temos da existência de Deus não poderia ser fruto da educação, resultado de ideias adquiridas? Então veja bem, isso aí é muito comum em nosso tempo, porque nós temos aqueles chavões intelectuais. Ah, o homem é fruto do seu tempo, o homem é fruto do seu meio, o homem é fruto da cultura, né? Então a pergunta cabe muito bem. Essa ideia que nós temos de Deus não é justamente porque nos ensinaram, porque nos disseram, porque nos inculcaram em nossa mente, porque nós participamos de uma cultura que tem essa ideia e foi transmitida ao longo do tempo, né? É muito plausível também essa pergunta. Mas a resposta é justamente assim. Se assim fosse, por que existiria nos vossos selvagens esse sentimento?
né? Então ele retorna a pergunta como outra pergunta. Tipo, observe os agrupamentos humanos mais primitivos, onde outras culturas não interferiram, né? Não houveram interferências externas através de outras culturas e talvez até de culturas assim mais elaboradas, mais sofisticadas. Mas quando você vai lá fazer um estudo antropológico daquela sociedade, daqueles agrupamentos, eles têm uma noção de divindade ou de divindades, eles têm uma noção de sagrado, de transcendência. Isso é patente, né? Quando começou a ver as grandes navegações, o descobrimento de novas terras, de novos agrupamentos, o que se constatava lá era que ali existia uma religião, que ali existia toda uma cultura em volta do sentimento de divindade, do sentimento de transcendência, de sagrado, que implica a noção intuitiva da existência de Deus, né? Então isso é um fato concreto da experiência humana, um fato antropológico, que revela esse caráter universalista do sentimento intuitivo da existência de Deus, né? Que também vai acompanhar a ideia de Deus presente no cogito, né? Cartesiano. E aí nós temos essa aproximação entre René Descartes e Allan Kardec, porque o que Kardec está propondo também é que essa consciência não é uma consciência vazia que vai espelhar o mundo apenas, mas ela tem certos elementos intrínsecos, né? A individuação, ela é justamente uma ação de Deus sobre o princípio inteligente que caracteriza esse princípio inteligente como a consciência, que tem uma estrutura, que tem um senso moral, um sentimento intuitivo da existência de Deus, que tem as leis da razão já inerentes à sua própria consciência, né? Que vão ser desenvolvidas e aplicadas na existência, né? Então, isso está muito de acordo dentro desse paradigma cartesiano e nós podemos perceber essas aproximações, né? Aí, essa é a questão 6 do Livro dos Espíritos. Mas também é possível verificar novamente essa confirmação do sentimento intuitivo da existência de Deus na questão 650. Origina-se de um sentimento inato a adoração ou é fruto do ensino? Novamente, né? Aqui está se falando da adoração como uma lei natural. Aí a resposta, sentimento inato, como o da existência de Deus. Olha lá. Ou seja, o sentimento da existência de Deus gera também o desejo de adoração a esse Deus, né? Tipo, gera o senso do mistério, gera o senso de, de voltar-se a ele, de relacionar com esse mistério da vida, né? E o que seria essa adoração? De uma forma muito generalizada, está na questão 649. Em que consiste a adoração? Ela consiste numa elevação do pensamento, na elevação do pensamento a Deus, né? Então, com a experiência da consciência de si, do eu, que eu existo, essa experiência traz em si mesma também o sentimento intuitivo de Deus. Então é sempre essa dialética entre o eu finito e o eu infinito, entre o eu superior, o eu maior, presente como sentimento intuitivo de sua existência, como a sua marca, né, na consciência humana, na consciência finita. Isso é tão característico que também mostra a sua especificidade ontológica. Ou seja, o homem também é um ser que tem um sentimento de Deus em si mesmo, né? E a partir disso, ele constrói a sua cultura, ele constrói a sua organização social, ele constrói o seu processo civilizatório. Então, nós podemos até dizer que esse sentimento intuitivo de Deus, ele é uma das condições necessárias para todo o processo civilizatório. É o que, de fato, diferencia o homem dos outros animais e que faz com que ele não seja apenas determinado pelos ditames da natureza, né? Então o homem começa a construir toda uma linguagem, toda uma organização social impregnada desse sentimento intuitivo de Deus e de tentar dizer o que é esse Deus, né, através da religião. Então vai ter as formas politeístas, a forma monoteísta, mas o que importa é o substrato que está por trás disso e que determina as várias formas culturais de tentar dizer o que é esse sentimento intuitivo da existência de Deus e de se relacionar com o objeto desse sentimento, né? Então, você vê como existem várias implicações aí e corroboram para a ideia de Deus ter um fato antropológico e ter um fato apodítico determinando a sua própria existência.